Olá, sou o Flávio e irei apresentá-lo esse tutorial do software Crystal Ball para a melhoria contínua, a tecnologia certa no tempo certo. Neste tutorial teremos uma breve explicação sobre melhoria contínua. Veremos um método bastante utilizado por empresas em diversos setores. Conheceremos também o maior inimigo dos modelos de planejamento, a variabilidade, e o porquê as empresas devem possuir modelos que lidem diretamente com a variabilidade. Veremos que a maioria das ferramentas presentes no mercado não fazem isto, e por isto oferecem um risco ao planejamento do processo. A melhor solução presente nos dias de hoje para esse tipo de problema é o Crystal Ball. Isso será apresentado nos próximos tópicos. Iremos falar um pouco agora sobre melhoria contínua. Hoje em dia, diversas empresas chegam a um ponto em sua existência e se deparam com diversos desafios provenientes de uma maior exigência por parte dos consumidores, clientes ou até mesmo da própria empresa. É nesse momento que aparecem os métodos de melhoria contínua. A melhoria contínua, de um modo geral, fornece respostas eficientes para perguntas do tipo: como posso melhorar a qualidade dos meus produtos? Como posso reduzir meus custos? Como posso reduzir os tempos de ciclos, taxas de defeitos, retornos, refugos, queixas dos clientes, problemas de estoque, retrabalhos, sucatas, entre vários outros problemas encontrados em empresas. No mercado atual, existem diversos programas de melhoria contínua que são aplicáveis em qualquer modelo de empresa presente no mundo inteiro, pois esses métodos promovem ações de um modo que o ser humano viva sob constantes adaptações ao modelo desejado de empresa. Neste tutorial, veremos a metodologia do Seis Sigma, que é bastante utilizada em diversas empresas no mundo. Esta metodologia tem como objetivo eliminar defeitos e melhorar processos de um modo sistemático, tornando assim os resultados mais claros, tanto na qualidade dos produtos ou serviços, quanto no setor financeiro. A metodologia Seis Sigma é subdividida em dois métodos, dos quais são compostos de 5 fases cada um, chamados pelos seus acrônimos, conforme descrito abaixo. O método Seis Sigma, com acrônimo DMAIC, possui a proposta de melhorar o processo, produto ou serviço já existente, enquanto o método Design para Seis Sigma, com o acrônimo DFSS, possui a proposta de criar novos processos, produtos ou serviços. Falaremos agora um pouco sobre o maior inimigo dos modeladores, a variabilidade. Abaixo nos deparamos com a seguinte questão: como a variabilidade afeta os negócios? Os principais problemas gerados pela exclusão da variabilidade nos cálculos é um erro na hora de definir alguns valores como a demanda de clientes, o uso das expectativas e necessidades dos clientes, custo de produtos ou de despesas, a confiabilidade dos processos de trabalho, a tolerância das peças, algumas propriedades dos materiais, duração das tarefas ou tempo de manipulação, ou até mesmo a capacidade da cadeia de abastecimento. Pensando nisso, podemos concluir que a inclusão da variabilidade em modelos de processos é necessária, pois caso isso não seja feito, os riscos de ocorrer uma falha nas previsões e, consequentemente, um prejuízo tanto financeiro quanto para a imagem da empresa é alto, pois caso esse planejamento seja feito de um modo incorreto, para uma demanda de clientes ou serviços, por exemplo, a probabilidade do serviço não ser executado e os prazos não serem cumpridos é significante, e, consequentemente, isto resulta muitas vezes em multas e degradação da imagem da empresa. Deste modo, podemos ver que a variabilidade no modelo aumenta a confiabilidade, diminuindo os riscos, tornando-se assim totalmente indispensável no projeto de uma empresa. Hoje em dia, praticamente 100% das empresas fazem uso de alguma metodologia de melhoria contínua. Como um ótimo exemplo, temos a Toyota,
que é uma das líderes no segmento automotivo, produzindo cada dia mais produtos de ótima qualidade, tornando-se assim uma empresa ainda mais reconhecida no mercado. Diversas outras empresas poderiam ser citadas como exemplo, mas ficaremos por aqui. Acredito que fique então provado que os processos de melhoria contínua são indispensáveis para um crescimento contínuo de empresas de várias áreas. Porém, existem poucas ferramentas no mercado que combinem esses dois fatores extremamente importantes, que são a melhoria contínua e a variabilidade. A solução para este problema é o software Crystal Ball, que, como veremos nos slides seguintes, apresenta um potencial enorme também nesses quesitos. Imagine que nessa planilha em Excel, você deseja fazer uma previsão da capacidade de receber pedidos da sua empresa. Como podemos ver, é uma planilha bastante simples e composta apenas por 3 tempos de processos, dos quais são tempo de processamento, tempo de montagem e, por fim, embalagem e transporte. A todas essas variáveis atribuímos valores independentes, como podemos ver. O tempo de processamento é de 1 dia, de montagem é de 3 dias, e o de embalagem e transporte é de 3 dias também. Embora montado nessa planilha de um modo simplificado, este é um problema típico encontrado em empresas para prever qual é o tempo médio para a entrega do produto ao cliente. Neste exemplo, embora tenhamos usado números inteiros para definir os tempos, na realidade, sabemos que existe uma variabilidade em cada uma das variáveis citadas anteriormente. Em uma situação normal, isso seria um problema. Porém, temos o Crystal Ball e começaremos usando suas ferramentas desde já. Como podemos ver, o Crystal Ball é usado dentro do próprio Excel e é instalado como um suplemento do mesmo. Conforme mostrado na figura, vemos que o Crystal Ball nos permite atribuir uma curva estatística com seus respectivos parâmetros às variáveis criadas na planilha. Na figura está presente uma distribuição triangular. Esta distribuição tem como parâmetros 3 valores, dos quais são definidos como um valor pessimista, outro mais provável e, por fim, um valor otimista. Na parte verde do gráfico, representa a curva escolhida e, consequentemente, a densidade de probabilidade dos valores que serão gerados aleatoriamente. O Crystal Ball trabalha simulando diversos cenários diferentes, e a partir dessas simulações, capturando os valores que mais se repetem. Como podemos ver no gráfico do Forecast, foram gerados 9.983 cenários, e a partir dessa simulação, o Crystal Ball nos retorna diversos dados, entre eles, qual foi a média do resultado final, ou seja, o valor mais provável do qual teremos como referência para qualquer análise de custo ou outro tipo de análise. Esse histograma, além de outras informações, nos responde também questões do tipo: qual é a probabilidade de o tempo final para a entrega da peça ser menor que 7? Como podemos ver, a probabilidade disso acontecer é de apenas 34,7%. Esses limites podem ser definidos tanto pelas setas nos cantos inferiores dos gráficos, quanto nos campos editáveis. Como resumo, então, temos que a célula do Forecast fornece um valor ou gráfico muito mais preciso da previsão desejada, pois trabalha com uma variabilidade muito bem definida, através das distribuições estatísticas que descrevem o comportamento das variáveis do processo com uma ótima precisão. Neste próximo slide, podemos ver com uma ótima precisão, através do gráfico sensitivo do Forecast, quais foram as variáveis que tiveram maior impacto ou que mais influenciaram na variabilidade do resultado final. Partindo dessa informação, que neste caso foi o tempo de processamento,
que teve uma influência de quase 88% no resultado final, podemos capturar dados extremamente úteis para a aplicação dos métodos de melhoria contínua, como o Six Sigma, por exemplo, pois assim se pode fazer uma abordagem muito mais precisa, indo direto ao ponto crítico da empresa, sem perder tempo executando serviços em setores que possuem um baixo peso no resultado final. Este é um legítimo exemplo para mostrá-los como ferramentas normalmente usadas podem promover resultados incorretos. Como vimos nesse exemplo, ao imputar uma variabilidade natural que sempre existe na vida real aos números inteiros, o resultado final se altera significativamente, gerando assim um resultado com muito mais qualidade. Finalmente, veremos como o Crystal Ball pode ser aplicado em métodos de melhoria contínua. Conforme o fluxograma abaixo, podemos usar o Crystal Ball para simular o processo atual, identificando através de gráficos sensitivos quais são as principais fontes de variabilidade do processo, identificar quais são mitigáveis, identificar quais variáveis podem ser otimizadas e, a partir da validação desses dados, traçar uma boa estratégia para otimizar e desenvolver novas soluções e testá-las. Tudo isso dentro do próprio Crystal Ball. Feito isso, basta aplicar as estratégias anteriormente traçadas na empresa para que os resultados comecem a aparecer na vida real. Nesse slide, podemos ter uma ideia das diversas áreas de aplicação do Crystal Ball. Como podemos ver, 85% das 1000 empresas listadas como as maiores do mundo usam o Crystal Ball para fazerem algum tipo de análise ou otimização. Antes de finalizar essa apresentação, gostaria de pedir para que você se questione com a seguinte pergunta: como sua empresa está lidando com a confiabilidade e variabilidade dos dados? E o que o seu concorrente está fazendo a respeito disso? Se você não conseguiu enxergar qual a aplicação do Crystal Ball em sua empresa, ou ficou com alguma dúvida em relação a algum tópico, por favor, não deixe de nos contatar. Muito obrigado por assistir a esta apresentação.